Sim, é isso mesmo que você leu no título. Tudo começou quando eu tinha na faixa dos 15 e 16 anos. Nessa época, eu tinha uma regrinha em mente que sempre levei bem a sério. Não perder o bebê com qualquer pessoa ou alguém que não gosto. Com isso em mente, mesmo quando surgia alguma oportunidade, que vou te falar aqui, não foram muitas, mas eu estava muito bem em relação a isso, aconteceu que eu conheci essa garota e viramos amigos rapidamente. Mas aquilo era novo para mim. Eu nunca cheguei a ter amizades femininas. Até porque, no geral, a sociedade enxerga a amizade entre homem e mulher algo, no mínimo, suspeito, né? Pra pior. E por aí vai. E acabou que essa garota, né? A gente começou a ficar bem próximo um do outro. Ao ponto de, tipo, ela vir na minha casa, eu ir na casa dela de vez em quando. E a gente assistia animes e tal, entende? Era algo bem... Pra mim, realmente, eu tô falando sério mesmo. Você pode pensar que eu tô zoando, mas eu realmente não tava com nenhuma intenção duvidosa. Não tava lá pra assistir Netflix. Eu juro pra vocês que eu realmente só tava querendo a amizade. A gente até chegou, né, a compartilhar músicas favoritas um do outro, né? Só pra compartilhar mesmo, né? Eu não sei vocês, mas eu particularmente gosto de, tipo... eu conheci alguém, eu gosto de apresentar algumas músicas que eu gosto, né? E tipo, que essa pessoa faça o mesmo. Mas é só se, no caso, for uma amizade que realmente tá indo pra algum lugar, entendeu? Tipo, não é só aquela amizade padrãozinha, é tipo, uma amizade que você acha que vai durar realmente, entendeu? Que vai ser seu amigo mesmo. Ou amiga, tanto faz. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Né? E eu gostava de fazer isso, porque eu sentia que eu conseguia entender melhor, né, a pessoa se eu escutasse músicas que essa pessoa gostava. E foi indo, né, a amizade foi evoluindo, foi ficando legal, mas começou a ficar um pouco estranho. Essa garota, ela começou a forçar um pouco a barra. Tipo, olha, a gente sim já tava tendo uma amizade aí de alguns dias, né, e tal, mas isso definitivamente não era motivo suficiente para dizer que a gente tinha muita intimidade um com o outro, né? Além do mais, eu estava querendo só amizade. E não era isso que ela tinha em mente. Eu não sei se eu falei isso antes, né? Mas ela já era maior de idade, ela tinha, se eu não me engano, se não me falha a memória, era 20 anos. 20, 21, por aí. E eu tava com os meus 15, 16 anos. Eu não vou lembrar aqui exatamente, porque já faz um bom tempo e eu não queria ter que lembrar isso. Mas eu tô lembrando agora porque eu quero compartilhar isso com as pessoas. Porque eu preciso fazer isso. Vai chegar agora num momento meio constrangedor e desconfortável pra mim. Pelo menos pra mim, né? Falar sobre é desconfortável. Mas, bom... Ela começou com uns papos estranhos, né, e ela começou a agir, né, tipo, muito carinhosa, de forma muito carinhosa comigo. E isso foi estranho, porque foi muito rápido isso aconteceu muito rápido, cara, muito rápido. Não tava natural e eu tava me sentindo desconfortável, mas é claro que eu cheguei sim a falar pra ela isso, que tava um pouco estranho isso daí, mas ela insistia, ela persistia. Aparentemente, pelo que ela falou, né, ela estava gostando de mim. Mas eu já tinha deixado claro que não iria ter nada, porque eu não estava preparado para essas coisas. Eu não sentia. Eu também cheguei a dizer que eu não sentia a mesma coisa que ela e que eu não queria me envolver com alguém assim só por se envolver. Tá, eu não vou mentir, na época eu estava na puberdade, né? Então é normal que o seu corpo, ele às vezes peça coisas que não tá ao seu alcance, você não tá a todo momento, né, ao seu alcance você ter essas coisas, se é que vocês me entendem. Mas mesmo assim eu não conseguia, porque era muito desconfortável. E eu não me sentia à vontade com isso. Tá, eu vou parar de tentar enrolar aqui e vou contar as coisas que aconteceu. Olha, uma das coisas que eu mais lembro é da vez em que eu estava em casa, tomando um banho de boa. Aí eu saí do
do chuveiro, né? Fui pro meu quarto, deitei na cama e a pessoa abre o quarto do nada, literalmente do nada, e começa a me olhar com um olhar meio estranho, perverso, e eu tava, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Ah, e um detalhe, não tinha ninguém em casa dessa vez, tá? Não tinha realmente ninguém em casa nesse momento que aconteceu isso. E ela sentou do meu lado e ressaltou isso daí, que não tinha ninguém em casa. E começou a passar a mão em mim de uma forma estranha. Não tem como eu falar isso sem dar um desconforto em vocês também, né? Mas, nossa, eu falei que eu iria tentar fazer o vídeo ficar meio suave, mas tem certas coisas que nem fazendo piada vai deixar, né, a história mais leve. Ela começou a se aproximar mais e mais, tocando e, nossa, dá arrepio só de lembrar, tá? Falava que eu não queria nada, mas ela insistia. Aí, do literalmente nada, ela simplesmente sobe em cima de mim, no meu colo, e começa a fazer umas coisas meio suspeitas, que eu acho que eu não preciso comentar aqui. Eu sabia que se eu não fizesse nada naquele momento, eu não sei o que teria acontecido comigo, sendo sincero. Não sei mesmo o que poderia ter acontecido, porque eu fiquei paralisado de medo. Eu realmente fiquei medo total. Eu não estava conseguindo nem me mexer, porque eu estava muito, muito nervoso. Que situação merda. Que situação merda. É isso que eu tenho a falar. Que situação merda. Ok, eu vou poupar vocês de muitos detalhes, tá? Eu prometo. Depois que essa cena aconteceu, tô falando como se fosse um filme, olha só que filme magnífico. Eu comecei a ficar um pouco estranho em relação a ela e bastante hesitante em relação a continuar essa amizade, porque tava desconfortável pra caralho isso. E ela percebeu, mas ela não parecia se importar tanto assim com isso, né? Foda-se o que eu estava sentindo em relação a tudo. Tá, Moody, mas quando foi que você perdeu o seu bebê? Foi nesse momento aí? Não, mas eu precisava contar isso só pra falar o porquê que o desfecho da história vai terminar de uma forma que vocês vão ficar dizendo, mas por que você achou isso tão horrível assim? É exatamente por causa desse momento aqui que eu acabei de contar. É porque eu precisava falar ele antes. Agora a gente pula, né, alguns dias, acho que aproximadamente um mês e meio por aí. E ela tinha parado um pouco com essas coisas, mas ela já tinha tentado outras vezes me beijar à força. E eu obviamente não deixei, mas... Cara, olhando assim, velho, parece muito que eu sou um cara muito frouxo, né, que não sabe dizer um não e acabou. Mas... entendo que eu realmente não estava acostumado com esse tipo de situação. Não estava mesmo, e eu nem acho que hoje em dia eu consiga lidar muito bem com essas coisas assim, né? Que é repentina demais, eu fico sem reação mesmo. Às vezes pode até parecer que eu tô querendo alguma coisa, mas na verdade eu só estou com muito medo. Ok, teve essas tentativas aí, né, que não deram certo, mas chegou o momento que ela conseguiu o que queria. Foi em um momento, né, quando eu estava levando ela para casa, né? Aí, assim que eu deixei ela no local lá, que ela iria descer, iria seguir o caminho, né, para chegar em casa logo, e eu tava segurando algumas coisas dela, né, nas duas mãos. E foi nesse momento que ela veio para me abraçar, né, para se despedir, e eu achei que realmente seria só um abraço mesmo, e aconteceu. Ela simplesmente agarrou minha cabeça, literalmente, e me tacou um beijo. Cara, nesse momento eu senti que o mundo estava caindo na minha cabeça. Era como se a terra estivesse caindo, sabe, na minha cabeça. E eu iria morrer. Ela pediu desculpas logo após fazer isso, mas tenho certeza que ela percebeu a minha cara de raiva que eu tinha ficado e foi constrangido também porque tinha pessoas na rua passando. Isso foi muito estranho, foi horrível, foi uma sensação muito ruim. Eu realmente senti algo horrível com isso. Mano, eu voltei pra casa, pra você ter ideia, eu voltei pra casa chorando. Enquanto eu voltava pra casa eu estava chorando. E passei o restante do dia chorando também, porque eu não consegui o que eu queria, que era guardar
isso, né, de perder o bebê com alguém que eu realmente sentisse alguma coisa, entendeu? Que eu tivesse reais sentimentos, né, por essa pessoa. E não foi o que tinha acontecido, e eu fiquei muito triste com isso. É um pouco estranho, né, quando é um cara falando esse tipo de coisa. Pode ser, né, mas eu não me importo. Era isso que eu pensava e que eu queria, entendeu? Então foi isso que me deixou bem pra baixo mesmo. Eu lembro que eu cheguei até a bloquear ela depois disso. Aí ela passou dos limites mesmo. Não que ela já não tenha tido passado antes, né? Mas pra mim aí foi a gota d'água. E foi isso. Essa cena continuou me atormentando por vários dias, né? E, cara, se eu pudesse mudar isso, eu mudaria com certeza. Eu teria sido mais esperto se fosse a pessoa que eu sou agora atualmente. Bom, enfim, foi assim que eu perdi o meu bebê da forma mais bosta possível, né? Que eu imagino. E eu fiquei vários meses, né? Eu diria até que faz uns 2 anos isso já, né? E eu ainda sinto raiva disso, só de lembrar. Bom, mas me fala aí, como é que foi a sua experiência? Você chegou a perder o seu bebê com alguém que você realmente gostava? Ou, sei lá, conta aqui a sua experiência com isso. Ou se você não teve, tanto faz, não importa, cara. Isso não vai te fazer menos homem ou seja lá o que você seja aí, né? Vai que você é uma raça alienígena diferenciada. Resolveu ver um desabafo de uma pessoa como ela perdeu o bebê. E pra você aí, mano, tamo na paz. Nossa, esse vídeo tá ficando muito longo. Eu vou desligar isso aqui, tá? Vou desligar e vocês vão embora. Vocês vão embora, tá? Tchau.